Olá, mulheres abençoadas. E o meu tema de hoje, especial, que eu quero falar para você: quem encontra uma esposa, encontra um verdadeiro, brilhante, lapidado, especial para os seus esposos. E eu quero ler para você Provérbios capítulo 31, do versículo 10 até o final. É claro que com os princípios que a gente vai aprendendo, a gente vai passando também, e a gente tem ajudado os casais a se libertar de algumas crenças, vamos dizer, crenças limitantes que impedem do casal viver o extraordinário. Para quem não me conhece, eu, Emanuele Eiras, estou aqui para ajudar você a salvar seu casamento, restaurar seu casamento e fazer com que você tenha um casamento de sucesso. Assim como eu trilhei durante muito tempo sem ter sucesso no meu casamento, eu aprendi e desejo que você também tenha. Então, em Provérbios número 31, capítulo 31, versículo 10, começa exatamente assim: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede de finas joias. O coração do seu marido confia nela e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal, todos os dias da sua vida. Busca lã e linho e de bom grado trabalha com as mãos. E como navio mercante, de longe traz o seu pão. E ainda à noite e já se levanta e dá mantimento à sua casa e as tarefas às suas servas. Manda que as suas servas façam as obrigações corretas. Examina uma propriedade e adquira a planta, uma vinha, com as rendas do seu trabalho. Ela percebe que o seu ganho é bom. A sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao fuso, mãos que pegam na roça. Abre mão ao aflito e ainda estende ao necessitado. No tocante à sua casa não tenha neve, pois todos andam vestidos de lã. Faz para si cobertas, veste-se de linho fino e de púrpura. Seu marido é estimado entre os juízes quando se assenta, com os anciãos da terra. Ela faz roupas de linho fino e vende-as, e dá as cintas aos mercadores. A força e a dignidade são os vestidos, e quando ao dia de manhã não tem preocupações. Fala com sabedoria e a instrução da bondade está na sua língua. Atende o bom andamento de sua casa e não come pão da preguiça. Levantam-te seus filhos e lhes chamam ditosa. Seu marido a louva dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Enganosa é a graça e vã formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa é e será louvada. Dá-lhe-ei do fruto das suas mãos, e de público a louvarão as suas obras. Quando eu li esse contexto bíblico, até foi de uma outra pessoa que eu li, que me aconselhou a ler, e eu gostei muito desse contexto. Por que, Emanuele? Por que você chegou a esse contexto bíblico? É muito difícil uma mulher tão piedosa, tão inteligente, tão formosa, tão sábia, assim como a mulher do Provérbios capítulo 20, do capítulo 31. Mas por que é difícil? É difícil você ser a mulher maravilha, né? Ser tudo ao mesmo tempo, e ainda assim, quando o esposo chega em casa, a gente conseguir agradar, a gente está sempre bem arrumada, a gente está sendo a top, a mulher top. E o esposo ainda assim conseguir ver com que nós sejamos a mulher especial na vida dele, e ele reconhecer isso também. Então, nos dias de hoje, as coisas têm andado muito rápidas. O que a gente entende é que antigamente as esposas, além de terem sido mais sábias, muito mais sábias do que as esposas de hoje, os esposos também tinham mais atenção pela esposa. Até mesmo porque os oferecimentos que o mundo entrega nas mãos dos homens, especialmente hoje, são muito grandes. Mas quando ele reconhece que as esposas são tão valiosas como diamantes e brilhantes lapidados, ele possivelmente, muito pouco provável, que ele trocará a esposa de casa, que dá conta de tudo, para o esposo. Hoje nós vemos as esposas empoderadas, que muitas delas preferem sair de casa, preferem trabalhar, buscar o seu ganho. Às vezes não consegue com esse trabalho nem
sustentar uma pessoa, uma ajudadora dentro da sua casa. Mas o orgulho hoje é tão gritante que a maioria das mulheres batem em pé e querem trabalhar fora hoje, querem ter seu próprio sustento, não preciso do meu esposo, e é isso que tem feito o mundo fast, sair da linha, fazer com que as mulheres deixem de ser tão gloriosas e passam a ser tão empoderadas no grosso modo da palavra, onde as mulheres realmente não entendem o que são mulheres empoderadas. Mas tem um propósito com isso tudo que muitas mulheres ainda não conseguiram entender. A nossa mente, o nosso cérebro, ele auto nos sabota, ele é auto-sabotador. Se eu não fizer do meu trabalho, o meu sustento, ele talvez vá me deixar ou vai encontrar uma pessoa que seja melhor do que eu. Eu já caí por anos nessa autossabotagem. E isso é muito dolorido, dói muito em ouvir isso de você mesmo. Porque não é o seu esposo quem diz isso para você, mas é você quem fala isso para você mesmo. A autossabotagem, você não conhecer sua real identidade, você não entender o quão preciosa você é para sua família. Talvez que você ganhe muito dinheiro, mas não vai suprir todas as necessidades que seu marido gostaria que você provesse, não em dinheiro, não financeiramente, mas provesse em atenção para os filhos, provesse em atenção para ele mesmo, para sua casa, para dirigir a quem também te serve dentro do seu lar. E isso tem sido um dos grandes paradigmas de hoje, as mulheres conseguir ficar mais tempo em casa com a família, se dedicar mais ao esposo do que levantar a bandeira do empoderamento. Mas isso hoje em dia, Manoel, isso é fora de moda, a mulher ficar em casa e eu prefiro trabalhar, ter meu dinheiro, não ter que depender, não ter que pedir. Enquanto você, mulher, não entender o significado da palavra submissão, enquanto você não conseguir entender o sentido do quão preciosa a palavra submissa é, você não vai ter uma vida totalmente feliz com seu esposo. Até que um dia possa ser que ele venha desistir de um relacionamento, do seu casamento. E aí não está sendo culpa dele, na verdade. Na verdade está sendo uma culpa sua, uma realização sua e não da sua família. A gente precisa fazer alguns exercícios com você. Eu preciso fazer todos os dias, você precisa fazer isso todos os dias. Mulher precisa fazer esse exercício todos os dias. O que tem sido ressignificador na sua vida, tem sido precioso na sua vida, para você falar que você precisa sair para trabalhar ao invés de você tecer o mais puro linho para dentro da sua família, assim como diz a Bíblia. O que significa, Manoel, tecer o linho mais glorioso dentro da sua família? É você dar uma boa educação para os seus filhos serem respeitosos, sua casa sempre está organizada, seu esposo está sempre sendo bem-vindo e você está sempre esperando ele com ansiedade. Eu tenho essa experiência, eu vivo essa experiência todos os dias. Assim como você já sabe, meu esposo trabalha fora e quando ele tá para chegar, eu fico muito ansiosa com a chegada dele. Quero organizar tudo. Minha casa, isso não posso falar, minha casa sempre é muito bem organizada, mas eu ainda quero melhorar mais e mais e mais as coisas. Mas eu não acredito que eu esteja tão próxima dessa mulher da Bíblia, que cuida tão bem, de uma maneira tão pretensiosa, tão especial, com o filho, com os filhos, com os empregados, com o esposo. E quando a gente começa a fazer esse trabalho de nos desenhar, ver a nossa real identidade, Manoel, o que é real identidade? Eu vou estar mostrando para você no método CAV, e aí você vai começar a se valorizar quão importante você é para você mesmo. Quão importante é a sua identidade, você reconhecer a sua identidade para que você possa começar a tomar algumas decisões na sua família, para que você possa dar o primeiro passo para que você tenha um casamento de alto valor, um casamento de sucesso. Então tudo isso eu vou estar ajudando a você a desmistificar no método CAV. E para isso a gente precisa entender que o mundo lá fora não precisa nos reconhecer. Quando a gente conhece a nossa real identidade, a gente não busca validações de pessoas que não são significantes na sua vida. Quem precisa nos mostrar o quão importante nós mulheres somos para nossa família
primeiro, claro, que está sempre no primórdio de tudo, é Deus. E depois nós podermos andar de mãos dadas com o nosso esposo, nós podermos andar lado a lado. Sempre digo, nunca na frente, nenhum atrás. Mas é claro que nós, esposas, quando somos sábias, nós precisamos impulsionar nossos esposos. Manoel, quando você fala assim, parece que você vive um casamento sem problema nenhum, você vive o extraordinário, você vive num conto de fadas, parece que você vive uma vida perfeita. Não, assim como eu e você, nós temos problemas, mas é claro que eu e Cristiano precisamos chegar a um denominador comum. A gente precisa sentar para poder se entender. E a Bíblia é bem clara que quando um está muito errado, que cale-se o outro que seja mais inteligente. É claro que às vezes a gente excede um pouco as nossas próprias limitações. A gente sai do sério, a gente quer falar mais alto, a gente quer ter razão. Mas quando você, mulher, que edifica o seu lar, que edifica a sua casa, começa a entender que o guardião, o provedor é ele, é o seu esposo, e você precisa, mesmo que doa todas as feridas que ainda não cicatrizadas, de algumas coisas que você precisou abandonar, para que você precisou deixar, para você validar o seu esposo, seu casamento vai ter sucesso. Então, é muito importante quando a gente lê e leva ao pé da letra o versículo da Bíblia que eu coloquei para vocês. Quem acha uma esposa, acho bem mais precioso. O casamento, muitas pessoas casam aí com poucos problemas, se separam, abrem mão daquilo que é precioso, abrem mão daquilo que é para ser uma instituição, e a grosso modo hoje não é mais uma instituição para o direito, é uma instituição para Deus, é isso que nós temos que seguir. Mas o casamento, a palavra de Deus, ele afirma, casamento é vitalício e ele é eterno. Eterno até quando tivermos essa vida aqui, né? Mas eu sempre falo com meu esposo que se eu encontrar ele na outra vida, eu também quero estar com ele. Então, para mim é vitalício pela eternidade, realmente. Ele não falava isso não, sabe? Ele tá até aqui do meu lado e ele sempre falava assim, não, só aqui nessa vida e tá bom. Mas hoje a gente tem a consciência do que é eterno. O que é eterno é aquilo que está nesse momento para que nos façam eternos um para o outro. E isso é muito importante quando o casal pontua isso, coloca isso em pauta principal. Porque quando você não tem essas pautas, qualquer coisa vai te tirar do foco. Qualquer distração vai fazer com que as suas limitações não sejam mais limitações. Vão fazer com que você perca o preceito de ter uma outra pessoa, procurar um ombro amigo, famoso ombro amigo, e buscar outras distrações que não sejam o desabafo com a sua esposa. E no casamento a gente precisa ter algumas coisas que são bem pontuadas pela Bíblia. As pessoas acham que o casamento, o que faz o casamento ser eterno, seja o amor. E eu digo para você de cadeira que não é. Não é o amor. O amor está no terceiro patamar, para que o quarto patamar, contando com ele, seja Deus o primeiro. Mas então, terceiro patamar, por quê, Manoel? Primeiro vem a admiração, terceiro o respeito e depois vem o amor. Se nós não tivermos esses três preceitos no método CAVE, um casamento de alto valor, eu vou procurar e vou fazer de tudo para poder desmistificar todas as dúvidas que você possa ter entre essas relações. Porque as mulheres entendem que o amor tem que ser primeiro, o homem tem que amar mais, o homem tem que se dedicar mais, e não é assim. Então, se você não tiver admiração pelo seu esposo, você não vai conseguir ter respeito. Se você não tem respeito, muito menos o amor. Então, realmente, você vai estar afindado ao fracasso de uma relação, de um relacionamento. Eu tenho uma história para contar para você. Até quando você vai decidir em ficar protelando a sua vida, auto-sabotando e não acreditar que o que está na Bíblia é aquilo que é lei realmente. A autossabotagem machuca a gente e esconde a nossa real identidade, assim como eu já havia dito para você. Mas por que, Manoel? Enquanto você não tiver a certeza de quem você é, você vai procurar validações em pessoas erradas. E o que são as pessoas erradas? O mundo oferece muitas pessoas que nos elogiam, que nos validam,
Validações, quando eu falo de validações, para quem não entende, validações são os elogios. Procura as validações para fazer com que você seja momentânea. E muitos casais caem por conta de invalidação do cônjuge. Emanuele, meu esposo não me elogia, meu esposo não, mas você também não elogia, meu esposo não me impulsiona, não tem admiração por mim e várias outras coisas. E assim faz com que você comece a se sentir invalidada, se sentir rejeitada. E isso vai abrindo feridas que talvez um dia pudesse estar aberta e fechou, que é um grande engano seu e seria também um grande engano meu, de falar que todas aquelas cicatrizes foram feridas que literalmente fecharam. Isso não é uma verdade. As feridas continuam ali, permanecem ali, mas com o passar do tempo, com toda a cativação que o seu esposo possa ter com você e você também com ele, porque você não é vítima em nada, pelo contrário, você é tão culpada quanto o outro. E o peso da culpa é um dos piores sentimentos que existe na face da terra. Ontem eu estava conversando com meu esposo, fiz uma pergunta para ele e ele falou comigo assim: a gente tem que estar sempre se perdoando antes de dormir. A gente tem que estar sempre se perdoando, a gente tem que estar sempre trabalhando esse temor e a gente tem que estar sempre cultivando um no outro os sentimentos que um dia possa ter sido desfragmentado por algum motivo. E eu falo para você, até quando você vai acreditar nas validações de terceiros? Até quando você vai acreditar nas validações momentâneas de outra pessoa e não na do seu esposo que te impulsiona, e será ele com quem você vai passar o resto da sua vida? Porque isso é uma promessa, casamento é vitalício, é eterno. E eu digo para você, por quanto tempo mais você vai ser validada por uma pessoa que talvez você esteja hoje num relacionamento extraconjugal, não tem sido aquilo que você foi prometida a ser, e não vai ser aquela esposa sábia que edifica o seu lar. As coisas hoje acontecem muito fácil. E por que, Emanuele, as coisas acontecem muito fácil? O que você quer dizer com isso? O que eu quero dizer com isso é que as máscaras caem hoje muito rápido. E você não precisa achar que você engana o seu esposo recebendo validações por telefone, ouvindo mentiras de outra pessoa, o seu esposo também. Mas acredite você, uma hora a verdade chega e chega muito perto. E se você não for descoberto pelo seu esposo, tem um Deus sobrenatural sobre a terra, sobre o céu, que ele vê tudo e ele sim poderá te dar a condenação que você merece. Então, o casamento, assim como eu acabei de falar, ele é vitalício, ele é eterno. E o que você faz para o seu casamento ser gostoso, ser bom? Como fazer isso? Então, como fazer isso? Como me sentir uma pessoa especial? Como me sentir desejada dentro da minha família? Esses comos eu vou deixar para você que você consiga entender ele no método CAV. Então, a mulher sábia sempre edifica a casa. Mas quem acha uma esposa, encontra um brilhante, encontra um diamante lapidado. Você tem sido a joia mais preciosa que Deus pudesse entregar para o seu esposo, ou vice-versa, assim também o esposo tem sido aquele homem que você sonhou em se casar, porque até quando a gente se casa, tudo é paixão, tudo é fácil de ser resolvido. Difícil depois que você entra para a mesma casa e começa os desleixes. Eu não preciso me arrumar porque ele está em casa. Daqui a pouco ele chega, tem correria com o filho. Isso acontece comigo, acontece com você. Mas a gente tem que ser pautada em cuidados. O quão preciosa você tem sido para o seu esposo e o quanto você deseja ser daqui para frente.